Vamos iniciar nosso estudo com a apresentação do físico Fritjof Capra, que reconhecemos como o sacerdote do Espírito segundo Emmanuel. Veremos sua obra, O Tarô da Física. Este livro aqui. Fritjof Capra é um físico que se despertou para a realidade espiritualista. Ele, como vários outros, parece ter compreendido as palavras de Emmanuel e assumiu a condição de sacerdote do Espírito, passando a analisar as instruções dos mestres de diversas escolas espiritualistas. Ele estudou as diversas filosofias, conforme aconselhado na questão 628 de O Livro dos Espíritos. Ele inicia o primeiro capítulo deste livro citando Dom Juan, o mestre a que já me referi em outros vídeos, e você poderá conhecê-lo melhor com os estudos no site cienciaespírita.com.br. Veja esta citação com a qual ele inicia o primeiro capítulo do livro. A física moderna, um caminho com um coração? Ele coloca no título do primeiro capítulo esta pergunta e continua com a citação que diz: qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui insulto algum para si mesmo ou para os outros em abandoná-lo, quando assim ordena o teu coração. Olhe para cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o tantas vezes quanto julgar necessárias. Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta: possui este caminho um coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom. Caso contrário, este caminho não possui importância alguma. E agora ele coloca os dados da citação. Carlos Castaneda, The Teaching of Don Juan, ou seja, Os Ensinos de Dom Juan. Esta obra, quando traduzida para o português do Brasil, recebeu o título de A Erva do Diabo. É este livro aqui, ó. É assim que o sacerdote do Espírito, o físico Fritjof Capra, inicia sua obra sobre a física moderna, recheada de citações espiritualistas. Esta citação, em particular, é um convite a todos para que analisem aquilo que fazem, que vigiem o conteúdo ético de suas ações e das organizações de que participa. Eu não estou aconselhando o abandono da casa espírita que frequenta, mas que lute para modificar a conduta de seus dirigentes. Aproveito para informar que Fritjof Capra não é apenas um graduado em física. Ele trabalhou e continua a trabalhar em importantes laboratórios de pesquisas de física de alta energia. Agora daremos mais um passo para compreender a dança de Shiva. Há mais de 20 anos eu conectei todas essas informações e desenvolvi meu próprio modelo descritivo sobre o que é matéria, o que são os elétrons, prótons e fótons, as partículas básicas do nosso universo material. O modelo descritivo é o modo de se descrever o desconhecido. Aproveito para dizer que todos os estudiosos de todas as matérias devem desenvolver seus próprios modelos descritivos, ou seja, a construção de seus colares de pérolas, e não ficar apenas colecionando-as. Conecte-as e obtenha sua própria interpretação, pois, por pior que seja a sua interpretação, ela é melhor que nada. E o mais importante, você estará, assim, sempre aprimorando suas ideias
pois compreenderá que nenhum de nós possuímos ideias definitivas, nem nós, nem os cientistas. No site cienciaespírita.com.br você encontrará explicações detalhadas sobre o que é um modelo descritivo, usado na física, na biologia e na psicologia. Portanto, não vamos nos alongar neste assunto. Caso tenha interesse, é só pesquisar. Veremos agora o modelo descritivo que resulta das pesquisas dos físicos. Vamos iniciar com a ideia de caos, das escolas esotéricas gregas, e acompanhar a evolução destas ideias. O que é este caos? Vamos recordar o que vimos no vídeo anterior. Com uma rápida consulta ao dicionário, encontramos 1. Nas mitologias e cosmogonias pré-filosóficas, vazio, obscuro e ilimitado, que precede e propicia a geração do mundo. Pois bem, o caos é algo que existe e que precede e propicia a geração do mundo. Como podemos imaginá-lo? Como podemos interpretá-los? Os cientistas já constataram que as partículas subatômicas vibram. Conseguiram determinar a frequência destas vibrações. As vibrações apresentam características eletromagnéticas. Portanto, as vibrações se propagam com a velocidade das ondas eletromagnéticas ou da luz. Um átomo é um sistema vibratório em que as ressonâncias mantêm a condição vibratória entre os elétrons e os prótons do núcleo, e a frequência da vibração é determinada pela distância entre o núcleo do átomo e o de cada elétron. O éter, ou fluido cósmico, ou ainda fluido elementar, ou matéria-prima homogênea de Moisés, é imponderável. Isto quer dizer que nada interage com esta matéria. Apenas o pensamento dos espíritos podem causar efeitos e fazê-las vibrar de acordo com a capacidade psíquica do espírito. Estas são as premissas com as quais vamos alimentar nossa imaginação. Vamos imaginar, ignorando a imponderabilidade desta matéria, que ela seja semelhante ao nosso conhecido ar, que respiramos. Porém, a velocidade de propagação das ondas de som no ar é em torno de 343 metros por segundo, quando a 20 graus centígrados. E neste fluido elementar, as ondas que se propagam são as ondas eletromagnéticas. E a velocidade de propagação depende de sua origem. Em nosso universo material, esta velocidade é a da luz. Falarei a esse respeito mais adiante. Agora vamos convocar novamente o físico Fritjof Capra como sacerdote do espírito para novas explicações. Veja o primeiro parágrafo do capítulo 10 do seu livro. Vamos ao texto. O título do capítulo é A Unidade de Todas as Coisas. Embora a tradição espiritual descrita nos 5 últimos capítulos difiram em muitos detalhes, suas visões de mundo são essencialmente as mesmas. É uma visão baseada na experiência mística, numa experiência direta e não intelectual da realidade. E essa experiência direta possui numerosas características fundamentais, independente da origem geográfica, histórica ou cultural do místico. Um hindu e um taoísta podem enfatizar aspectos diversos da sua experiência. Um budista japonês pode interpretar sua experiência em termos bastante diversos daquele de que lança mão o budista indiano.
Não obstante, os elementos básicos da visão de mundo desenvolvida em todas essas tradições são os mesmos. Esses elementos também parecem ser as características fundamentais da visão do mundo que vem à tona com a física moderna. O físico Fritjof Capra, como sacerdote do espírito, como já disse, seguiu a orientação contida na questão 628 de O Livro dos Espíritos e estudou diversas filosofias. Justamente por isso, pôde encontrar na diversidade das ideias a unidade entre elas. Veja o que ele diz numa experiência direta e não intelectual da realidade. Que ele está dizendo? Ora, nós já vimos no vídeo em que tratamos a inteligência que a experiência e a apreensão psíquica usa a inteligência sem pensamentos. Portanto, é uma apreensão não intelectual da realidade. Não há pensamentos e raciocínios. Esta é uma informação importante. Agora veremos o segundo parágrafo deste capítulo, onde ele diz: a característica mais importante da visão oriental do mundo, poder-se-ia mesmo dizer, a essência dessa visão é a consciência da unidade e da inter-relação de todas as coisas e eventos. A experiência de todos os fenômenos do mundo como manifestações de uma unidade básica. Todas as coisas são encaradas como partes interdependentes e inseparáveis do todo cósmico. Em outras palavras, como manifestações diversas da mesma realidade última. As tradições orientais referem-se constantemente a essa realidade última, indivisível, que se manifesta em todas as coisas e da qual todas as coisas são partes componentes. Essa realidade é denominada Brahman no hinduísmo, Dharmakaya no budismo e Tao no taoísmo. Como transcende todos os conceitos e todas as categorias, recebe dos budistas o nome Tathata, ou quididade. Aqui ele faz uma citação de um mestre hindu, dizendo: aquilo que a alma conhece como quididade é a unicidade da totalidade de todas as coisas, o grande todo que tudo integra. E no quarto parágrafo, nosso sacerdote explica: a unidade básica do universo não constitui a única característica central da experiência mística. Ela é, igualmente, uma das mais importantes revelações da física moderna. Essa unidade torna-se evidente no nível do átomo e se manifesta com crescente intensidade à medida que penetramos mais fundo na matéria, rumo ao reino das partículas subatômicas. A unidade de todas as coisas e eventos será um tema que se repetirá ao longo da nossa comparação entre a física moderna e a filosofia oriental, à medida que estudamos os diversos modelos de física subatômica, veremos que elas expressam com frequência e sob diversas formas o mesmo insight, segundo o qual os componentes da matéria e os fenômenos básicos que os envolvem acham-se todos interligados em mútua interação e interdependência. Em outras palavras, não podem ser entendidos como entidades isoladas, mas unicamente como partes integrantes de um todo. Pronto, chegamos ao ponto que desejei. Porém, como nosso objetivo
é compreender a dança de Shiva e ainda temos alguns detalhes a recordar, continuamos no próximo vídeo. Aguarde!